Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde a todos, ou boa noite, 6h15, não é? No horário de verão. Nós vamos dar continuidade, daremos continuidade na nossa oficina de dons. Assim, um momento assim, sempre especial, a gente falar dos dons do Espírito Santo, dos carismas. A semana passada, nós abordamos o dom das línguas, né? Nosso fundador falou um pouquinho sobre os dons infusos, os dons que nós recebemos no batismo, que são ratificados no crisma, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dom da profecia e o dom da interpretação das línguas, tá certo? Agora, a gente começa falando sempre que a palavra dom, ela é um presente de Deus para nós. A palavra dom significa presente, não é? Carisma, dom gratuito, dom da graça divina. Vocês lembram que o nosso fundador, ele pregou um pouquinho, falou um pouquinho sobre os dons infusos, que são aqueles 7 dons relatados no livro do profeta Isaías, que são dons chamados dons infusos, dons teologais, dons de santificação, porque eles visam o quê? O aperfeiçoamento de cada cristão, tá certo? Esses são os dons que nós recebemos no batismo, que são ratificados no crisma, e eles visam esse aperfeiçoamento, esse fortalecimento de cada batizado, de cada batizada. Vocês lembram quais são os dons? Sabedoria, ciência, fortaleza, entendimento, temor de Deus, conselho, falamos? Fortaleza, falamos, né? Fortaleza. Até acho que 7. Faltou um, não é? Dom da piedade, não é isso? A piedade. Esses são, uma vez o padre explicava, ele dizia que são 7 maneiras de o Espírito Santo agir nas nossas vidas, tá certo? E esses dons, eles realmente são muito importantes para a nossa santificação. Estão lá relatados no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Agora, nós temos um outro grupinho dos dons, que são os dons carismáticos, ou chamados dons também de serviço. Por que dons de serviço? Porque eles visam o quê? A edificação do corpo da igreja, não é? Porque o que são os carismas? São graças do Espírito Santo para proveito comum. Os carismas são graças particulares dadas pelo Espírito Santo para a construção e edificação da igreja. E são muitos os carismas, gente. Não são só aqueles relatados na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Mas são muitos, porque os dons de Deus, eles são infinitos. Os carismas também são infinitos. Não são só esses 9, mas nós podemos, tem muitos dons, o dom de você ensinar, o dom de você acolher, não é? Muitos os carismas, não é? Porque muitas são as necessidades do povo de Deus. Então, os dons infusos que nós recebemos no batismo para a nossa santificação, não é? Para o nosso crescimento, nosso fortalecimento. As ferramentas de trabalho que são os dons de serviço, os carismas, os dons carismáticos, não é? Para ajudar o irmão. Não é questão de dignidade, de merecimento, como disse o nosso fundador a semana passada. Porque nós não somos dignos mesmo, não é? Nós somos pecadores, temos muitas limitações, mas Deus nos concede essas ferramentas de trabalho para ajudar o irmão, não é? Para ajudar o irmão, assim como o carpinteiro que faz o trabalho na chácara precisa também das suas ferramentas, do cortador de grama para fazer um bom trabalho, né? O médico precisa lá do bisturi, dos seus aparelhos para realizar também bem a sua função. O cristão precisa também dos carismas para rezar pelo irmão, para rezar pela família, para ajudar o irmão, tá certo? Então a gente divide os carismas nesses 3 grupinhos, os carismas que estão relatados na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Os carismas da palavra, que são os dons de inspiração, dom das línguas, dom da interpretação das línguas e o dom da profecia.
Os carismas de conhecimento, também chamados dons de revelação, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos. E os carismas das obras, que são os dons que a gente chama de poder, a fé carismática, o dom da cura e o dom de milagres, tá certo? E para a gente entrar hoje no carisma da profecia e da interpretação das línguas, a gente precisa relembrar um pouquinho a semana passada que nós falamos do dom das línguas, não é? Que é esse carisma que consiste no quê? Na emissão de sons vocais ininteligíveis, incompreensíveis humanamente, mas entendidos por Deus, não é? A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, diz assim: aquele que fala em línguas, ele não fala aos homens, ele fala a Deus, pois ele fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Tá certo? Então, Romanos 8, 26 também diz: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis, inexprimíveis. Que lindo, né, gente? Então, essa oração em línguas, não é nós que vamos rezar, é o Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo, cada batizado, cada batizada, ele ora em nós com esses gemidos inexprimíveis, ininteligíveis, que não são entendidos pelo homem, mas são entendidos por Deus. Porque quando nós formos rezar, às vezes, para uma pessoa, a gente está com tanta coisa na cabeça, a gente está preocupado, muitas vezes a nossa oração, ela não vai ser eficaz. Por quê? Muitas vezes nós não sabemos o que pedir. Agora, o Espírito Santo, que é Deus, ele não erra. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe se aquela pessoa que você vai rezar, o que ela necessita. Aquele filho que você vai rezar para ele está doente, impõe as mãos sobre ele, reza em línguas. Não é você que vai estar pedindo, mas é o Espírito Santo que vai estar conduzindo, vai estar rezando em você, você vai emprestar as suas cordas vocais ao Espírito Santo. Por isso que nós não devemos entender com a razão, tá certo? Muitas pessoas intelectuais, elas têm muitas dificuldades de entender esse dom de línguas. Por quê? Ela quer saber o que ela está dizendo. E o dom de línguas é o dom do simples de coração. Tá certo? Entender que na oração em línguas é o Espírito Santo que ora, não é? E é uma oração que realmente, como disse o nosso fundador, ela abre o mundo espiritual. Ela abre a porta para a dimensão espiritual. Ela abre a porta para que os outros dons se aprofundam em nós, floresçam em nós. Tá certo? Então, quando tiver alguma situação difícil que você está vivendo, você não tem nem palavras para rezar, reza em línguas, solta a sua voz, baixinho, né? Às vezes você está num ambiente de trabalho, você não vai rezar em língua, né? Mas reza baixinho. Você vai ver que todo aquele ambiente se transforma, muda, aquela situação pode mudar, porque é o Espírito Santo que ora. E na oração em línguas, gente, eu posso estar cantando a Deus, rezando, eu posso estar agradecendo, adorando, suplicando, intercedendo. A pessoa não fica estática, não é? Ou fica fora de si, ela sabe perfeitamente o que ela está fazendo. Não tem nada de ficar em transe, nada, é o Espírito Santo que age, não é? Ela pode parar muito bem a hora que ela quiser, começar quando quiser, terminar quando quiser, tá certo? Por isso que a oração em línguas é muito forte, viu, gente? Nós não devemos deixar de orar em línguas. Não tenha vergonha. Quando o pessoal estiver rezando em línguas no grupo de oração, solta a sua voz. Você diz assim, reza assim: Espírito Santo, ora em mim. Empresta a sua língua, empresta as suas cordas vocais, a sua boca ao Espírito Santo. E você vai experimentar as maravilhas de Deus, a unção de Deus na sua vida. Amém? Então, gente, quando nós oramos em línguas, tá certo? Quando nós cantamos em línguas, nós precisamos depois silenciar. Automaticamente, todos nós que vivenciamos essa graça grande do grupo de oração, essa beleza de se relacionar com Deus, que é essa espiritualidade carismática, de louvor, de adoração a Deus, isso é muito lindo. Nós precisamos automaticamente, quando nós rezamos, quando nós cantamos em línguas, silenciar.
tá certo? Porque nós precisamos dessa escuta para que o quê? Para Deus falar. A escuta é a capacidade dada pelo próprio Espírito Santo para ouvir a voz de Deus lá no nosso coração, tá certo? Porque é uma coisa automática. O pessoal da música silencia. Não tem que cantar um refrão, não. Silencia. Rezou em línguas, cantou em línguas, mesmo que for pouquinho tempo ou mais intensamente, silencia, porque Deus vai falar, tá certo? Depois do silêncio, normalmente nós temos a unção de Deus. Nós silenciamos e nós temos a unção de Deus, que é o próprio senso da presença de Deus ali no nosso coração, naquele ambiente, naquele lugar, tá certo? E são 3 tipos de unção. Nós temos a unção física, que nós muitas vezes sentimos um grande calor, quando nós rezávamos a semana passada pedindo a infusão do Espírito Santo, e que o dom de línguas se manifestasse em nosso meio, que nós pudéssemos se abrir ao dom de línguas, porque nós temos todos os dons, é preciso se abrir, deixar eles aflorar em nós. Quando nós rezávamos, muitas pessoas sentiram um grande calor, não sentiram? Quem sentiu calor? Um grande calor, não é? É a própria unção, é uma unção muitas vezes física que a gente fala, a gente sente quente, um calor, não é? Muitas vezes nós sentimos o coração bater forte, aquelas palpitações, ou lacrimejar os nossos olhos, isso é uma unção física. Nós temos também a unção emocional, cria em nós uma grande expectativa, nós sabemos que algo maravilhoso está acontecendo em nosso meio, essa é uma unção emocional. E a unção espiritual, muitas vezes nós sentimos uma profunda paz, uma leveza, não é? Muitas vezes nós sentimos um perfume, essa é a unção espiritual, às vezes uma brisa, uma unção espiritual, tá certo? Porque depois que nós rezamos em línguas, cantamos em línguas, silenciamos, tem que ser isso daí sempre. Nós esperamos essa unção de Deus que paira no nosso meio, que paira no nosso coração. Aí o Senhor vai nos falar em profecia, não é? Deus quer sempre se comunicar conosco. Deus que é amor, Ele quer se comunicar com os seus filhos. Mesma coisa as nossas famílias. Nós temos nossos filhos, nós temos nosso esposo, esposa para quem é casado, não é? Nós temos muitas vezes a nossa mãe, nosso pai. Nós gostamos de partilhar as coisas do dia a dia. Às vezes quando os nossos filhos chegam da escola, chegam da faculdade, por exemplo, os mais jovens, a gente quer partilhar um pouquinho com eles, como é que foi o seu dia hoje, o que você viveu na faculdade, como é que foi a escola hoje, os filhos pequenos, foi tudo bem, a gente quer conversar, e a mãe e o pai às vezes ficam até tristes quando o filho não fala nada, não é? A gente respeita a liberdade de cada um tem um temperamento, um jeito, uma personalidade, né? Às vezes por vergonha, mas é gostoso quando a gente partilha isso em família, não é verdade? Então, Deus também quer se comunicar com a gente. Aquele casal também que não se comunica, não se dialoga, como é que fica? Daqui a pouco o casamento está se esfriando, aí depois tem que vir aqui para a Sagrada Família, não é? Pronto-socorro das famílias, não é verdade? Para ser atendido, para conversar um pouquinho, para receber uma instrução. Então, a gente precisa dialogar, precisamos conversar. Assim Deus quer falar conosco, tá certo? Então, a profecia, gente, o que é? É um carisma pelo qual nós proclamamos a mensagem de Deus, destinada a uma comunidade, destinada a um irmão ou a nós mesmos, tá certo? Nós proclamamos uma mensagem de Deus, não é? É aquela faculdade, nós podemos dizer, de acolher no íntimo do nosso coração, da nossa mente e transmitir com palavras inteligíveis, né? Aquilo que Deus quer falar, as revelações de Deus. Tá certo? A profecia não é adivinhar o futuro, mas é falar em nome de Deus. Ou seja, a pessoa é um instrumento de Deus, que Deus se utiliza para falar. Tá certo? Então, e é preciso lembrar também que todos nós, até pelo nosso batismo, nós somos sacerdotes, reis e profetas. A partir do momento que a batizada de Deus, ela leva a palavra de Deus, leva o evangelho, ela é profeta. Essa pessoa está sendo profeta porque ela leva a palavra de Deus. Mas aqui nós estamos falando em outra situação, daquela pessoa que é agraciada com o dom da profecia, o carisma da profecia.
Então, como é que se dá esse dom, gente? Aquela oração em línguas, o canto em línguas, o silêncio, a unção, e Deus vai falar conosco. Muitas vezes nós sentimos como que palpitação, assim nós sentimos às vezes uma pressa, e às vezes nós vamos proclamar aquela mensagem de Deus, né? Às vezes nós somos impelidos pelo Espírito Santo a nos levantar e a falar, e dizer aquilo que o Senhor quer falar àquela comunidade, não é? Às vezes as palavras vêm até como se fosse um letreiro assim, e você proclama aquela mensagem de Deus para a comunidade, tá certo? Muitas vezes é uma voz que lá de dentro do coração, você não ouve com os ouvidos, mas você ouve lá no interior, lá no fundo do coração, como a gente chama de locução interior, não é? Então, esse é o dom da profecia. A profecia, ela vem sempre na primeira pessoa, porque é Deus quem fala. É Deus quem fala. A profecia sempre na primeira pessoa. E por que Deus nos dá uma profecia? Para que nós rezemos por aquilo que o Senhor quer. O Senhor nos dá uma mensagem, nos dá uma profecia. É preciso que nós rezemos naquilo que o Senhor nos pede. Tá certo? E a profecia, ela serve para quê? Para exortar, para edificar e para consolar. Tá certo? Ela sempre vem na primeira pessoa. Serve para exortar, encorajar, animar, aconselhar, não é? Edificar, é para dar uma nova força, uma nova esperança, né? E vem também para consolar, tá certo? Uma profecia de exortação, por exemplo, depois do silêncio, oração em línguas, o silêncio, o Senhor impele aquela pessoa, às vezes dá uma inquietação, uma palpitação, a pessoa se levanta e proclama aquela profecia. Uma exortação, por exemplo, deixai-vos conduzir por mim, segui os meus mandamentos, permanecei em mim, meus filhos amados. Eu sigo à vossa frente, deixai-vos conduzir por minha mão. O Senhor exortando, encorajando, animando, aconselhando a comunidade. Uma profecia de edificação. Meu povo, eu estou no meio de vós. Deixai-vos inundar pela minha presença, pelo meu amor divino em vossos corações. Se alegrem em mim e cantem os meus louvores. O Senhor nos dando uma força, nos dando nova esperança. Uma profecia de consolação. Eu vos quero curar as feridas, conduzi-los para fora de seus conflitos. Refugiai-vos em mim e tereis a abundância do meu amor e da minha paz. Amém? A profecia, ela vem para exortar, para edificar e para consolar, tá certo? A profecia, ela alimenta a comunidade, tá certo? Ela muda o ambiente do grupo de oração, da assembleia, aonde nós estivermos, tá bom? E toda profecia precisa ser confirmada, julgada, como diz a palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 29. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem. Então, toda profecia tem que ser confirmada, ou por uma outra profecia, ou pela palavra. A pessoa profetizou, não é? Você abriu a Sagrada Escritura, você leu o mesmo sentido daquela profecia, daquela mensagem de Deus, você diz, eu confirmo. Você lê a palavra. Ou às vezes o que acontece? Uma pessoa profetiza, vem o outro, começa a profetizar também em seguida, vem um terceiro, também profetiza, e as três profecias no mesmo sentido. Aquele que profetizou, vem o outro, profetiza em seguida, no mesmo sentido daquela profecia, vem um terceiro, confirma também. Pode acontecer isso, das 3 pessoas profetizarem, tá certo? Agora, a profecia, gente, não existe profecia para causar medo de alguém, para acusar alguém, para afastar a pessoa, tá certo? Nós não somos uma equipe quando nós rezamos pelas pessoas, um ministério de aterrorizar as pessoas, um ministério do terror. Não, a profecia, ela não assusta ninguém, mesmo que seja uma profecia para exortar, um pouco mais dura do Senhor, nos exortando. Não, ela cai bem no nosso coração,
tá certo? A profecia, quando ela é assim, realmente uma profecia vindo do Senhor, ela causa um ambiente de bem-estar, né? Um ambiente fica bom. Uma árvore a gente conhece pelos frutos, tá certo? A profecia também, ela não dá recados pessoais, viu, gente? Ah, você tem que casar com meu filho, ou você não sei o quê, ou olha, você está me atrapalhando. Não, profecia não dá recados pessoais também, tá certo? Então a profecia vem sempre na primeira pessoa. É Deus quem fala. A profecia, ela serve para exortar, edificar e consolar, tá certo? Agora, existe também a não profecia. Existe a não profecia e a falsa profecia. Quando é a não profecia? A pessoa, ela começa a falar palavras bonitas, a pessoa fala daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela vive, das suas emoções, e ela começa a falar, mas isso é da mente dela, não foi o Senhor que inspirou, tá certo? Então, muitas vezes a pessoa repete palavras bíblicas, por exemplo, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso também é muito bonito, mas não é uma profecia. Jesus já disse isso na palavra, é muito bonito. Tá certo que a profecia pode vir também com algumas passagens bíblicas, com alguns textos bíblicos, né? Mas ela não pode ser repetida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não, isso é uma não profecia. É muito bonita, a palavra de Deus é maravilhosa, a pessoa às vezes teve lá no coração dela essa emoção bonita de recordar a palavra de Deus, que é muito lindo, mas não é uma profecia, tá certo? Isso é uma não profecia. Agora, existe uma profecia falsa, não é? É um pouco mais raro, mas às vezes a pessoa lá, não sabemos onde a pessoa andou, né, gente? Grupo de oração muitas vezes é o pronto-socorro da fé, nós acolhemos pessoas que machucadas, não é? Que chegaram aqui, que foram para outros ambientes onde Jesus não era o Senhor, e lá se contaminaram, não é? Mancharam a sua fé. E o que acontece? Chegam para os nossos grupos de oração, e às vezes se manifesta ali, o inimigo, né? Às vezes um surto psicótico, algo parecido, a pessoa se manifesta, e pode ser uma falsa profecia, a pessoa fala alguma coisa que está contra a palavra de Deus, contra a igreja, tá certo? Uma vez o padre de Grandes, num curso que ele estava fazendo, de dons também, o seminário de dons, ele relatando que quando ele celebrava a missa do seminário de dons, desse encontro que eles estavam fazendo, levantou uma pessoa e disse, como eu posso caber nesse pedaço de pão? Opa, Jesus está vivo na Eucaristia, né, gente? Nós sabemos que Jesus falou, eu sou o pão da vida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Nós acreditamos na presença real de Jesus na Eucaristia. Que linda a nossa fé católica. Então, logo, o padre de Grandes já combateu na palavra. Quando acontecer algo, que a pessoa se manifeste com uma falsa profecia, o inimigo quer jogar uma sujeira ali, quer perturbar o ambiente, quer conturbar a pessoa automaticamente, com a palavra na mão, com a palavra no coração, ela combate na palavra, não é? Porque a profecia nunca vai contra a palavra de Deus, ou contra o magistério da igreja, tá certo? A palavra de Deus diz assim na primeira carta aos Coríntios, que fala sobre os carismas, o emprego dos carismas. Deus, porquanto, Deus não é Deus de confusão, mas de paz, tá certo? Deus não é Deus de confusão, mas de paz, tá certo? É preciso dizer também, gente, que eu profetizo se eu quero. Muitas vezes, se você sente aquela emoção, você sente aquela unção de Deus, mas você às vezes se segura, não profetiza. Acontece com a gente, não é? Às vezes a gente tem uma palavra, ou realmente está sendo conduzido pelo Senhor a profetizar, a gente segura. Mas depois a gente sente, puxa, eu devia ter falado, a gente sente o mal-estar até, não é? O Espírito Santo, ele é submisso ao profeta, não é? O espírito do profeta, como diz a carta aos Coríntios, capítulo 14, o espírito dos profetas deve estar-lhes submisso. Eu profetizo se eu quero, mas eu não posso deixar de profetizar, né, gente? De dizer aquilo que o Senhor está querendo falar com a comunidade, com o irmão, tá certo? E é importante saber
que a profecia, quando é uma pessoa mais simples, de um vocabulário mais simples, uma linguagem mais simples, a profecia vai ser dada com aquela linguagem daquela pessoa. Quando for uma pessoa um pouco mais culta, né, que tem uma sabedoria humana maior, talvez ela vá profetizar com aquilo que ela tem, na sua linguagem, tá certo? Na linguagem da pessoa, tá bom? Podem haver também profecias de Nossa Senhora. Nós já tivemos comunidades, profecias de Nossa Senhora para a comunidade Sagrada Família, tá certo? A profecia, gente, ela nunca exalta quem profetiza, mas ela exalta a Deus. Nunca exalta quem profetiza, mas exalta a Deus, tá certo? E pode haver também, gente, uma profecia que não vem na nossa língua compreensível, né? Pode ser que seja uma profecia, quanto à forma, indireta, uma profecia em línguas. Aí vem a interpretação das línguas, tá certo? A primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 14, diz assim: por isso, aquele que fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Tá certo? Aí entra o dom carismático da interpretação das línguas. Tá certo? Então, que é esse dom? É o impulso, uma unção espiritual para tornar compreensível aos membros da comunidade aquela mensagem do Senhor que chega em línguas. Então, a pessoa, ela profetiza em línguas e o Senhor vai suscitar ou aquela pessoa mesmo, ou uma outra pessoa, para dar o sentido daquela profecia que chega em línguas. Às vezes, a pessoa, ela profetiza em línguas um pouco mais longa, mas a interpretação, ela é mais sucinta, mais rápida. Tá certo? Não é uma tradução. A tradução, ela é uma substituição de palavras, termos, períodos de uma língua para a outra. Do inglês, português, não é? A interpretação das línguas é dar o sentido daquela mensagem de Deus que nos chega em línguas. Não chegou na nossa língua compreensível, mas ela chegou em línguas. Tá certo? Então, o intérprete, ele dá o quê? Ele dá o sentido daquela mensagem do Senhor que chega em línguas. Tá certo? Então, quanto à forma, a profecia não pode ser direta assim, ela pode também ser indireta. Pode ser também uma visualização. A pessoa tem uma visualização daquilo que o Senhor quer mostrar, e a pessoa proclama essa visualização, e aí ela tem que ser julgada. Toda profecia tem que ser julgada. Então, o que a pessoa faz? Ela abre a palavra. Senhor, confirma se é a profecia. Às vezes uma ou mais pessoas abrem. Ou realmente uma pessoa, ela falou, não, a moção, eu confirmo. Confirmo porque eu estava rezando também aqui, o Senhor me mostrava assim, algo assim. Confirmou aquela visualização. Vocês entenderam? Deu para compreender? Línguas, oração em línguas, mais interpretação é igual à profecia. Tá certo? Então, a profecia, ela vem na primeira pessoa, é Deus quem fala, e ela serve para exortar, edificar e consolar. A profecia, ela alimenta a comunidade. Uma profecia num grupo de oração, como muda o ambiente do grupo de oração, como os corações se mudam através daquela profecia, não é? E a profecia é para que se rezemos em cima daquilo que Deus falou, né? Se Deus nos exortou a algo de voltar para Ele, né? Se Deus nos animou através daquela profecia de exortação através do irmão, confirmada na palavra ou com uma outra profecia, é preciso que aí nós deixemos uns minutinhos para rezar em cima disso. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nós queremos voltar para Ti, Senhor, rasgar os nossos corações, ajuda-nos a ficar contigo, a rezar mais, a viver a santidade, não é? É muito importante, tá bom, gente? A profecia não exalta a pessoa, mas exalta a Deus. A profecia, todas as profecias podem ser mudadas. Às vezes, você vai profetizar na vida de um irmão, de uma irmã, e você profetiza dizendo, olha, a Jéssica, o Senhor está
abençoando você, Jéssica, vão fluir todos os dons em você, você vai ser muito utilizada pelo Senhor. E a Jéssica, o que ela faz? Ela fica toda, né? Porque o Senhor falou com ela e vai acumular de dons, e ela começa a relaxar na oração dela. Ela já não reza o terço como deveria, ela já não persevera na oração diária, o cuidado com a santidade, a vigilância no dia a dia, ela esmurece. O que aconteceu? Ela não vai receber, não vai ser utilizada pelo Senhor. Tá certo? Então todas as profecias podem ser mudadas. Nós lembramos o profeta Jonas. O Senhor disse a Jonas: vai até Nínive e anuncia que o pecado dessa cidade é grande e ela vai ser destruída. Jonas até foi para Tarsis, não é? Ele foi para outra cidade fugindo do Senhor, mas até que ele foi para a missão dele e percorreu a cidade, uma cidade grande, né? Na época. E os ninivitas, o que eles fizeram? Eles se arrependeram. Eles, a partir do mais pobre, o mais simples da cidade, até o rei, eles se humilharam, eles se arrependeram, e eles pisaram sobre as cinzas, no sentido de ali piedade, de arrependimento, de humilhação, e eles rasgaram o coração para Deus, jejuaram, oraram, e o que o Senhor fez? Se arrependeu e não destruiu a cidade de Nínive. E Jonas ficou até chateado, né? Senhor, o Senhor manda eu lá, e eu falei para a cidade que ela seria destruída. Jonas passou, né? Talvez, olha, você falou isso, você falou que a cidade ia ser destruída. Muitas vezes o profeta, ele vai falar aquela mensagem de Deus, mas muitas vezes ele pode ser chacoteado, não é? Como aconteceu com Jonas, mas ele não pode se calar, não é? O profeta não pode se calar, tá certo? Então esse é o dom da profecia e o dom da interpretação das línguas, não é? Um dom simples, que nós precisamos assim, todos os dons, os carismas, tem que ser assim, vividos na simplicidade. O Espírito Santo usa como Ele quer, como lhe apraz, não é? Em determinado momento Ele pode suscitar você a ter a fé carismática, de rezar por um irmão que está muito doente, e aquela fé expectante, aquela sua oração, Deus se utilizou daquela sua oração para curar aquele irmão, para curar aquela irmã, né? Deus vai muitas vezes utilizar você para um dom de cura, um dom de milagres, nós não sabemos, não é? Mas é importante essa abertura aos dons, aos carismas, que são as ferramentas de trabalho. Todos precisam dos dons, os carismas, os dons de serviços, para ajudar o irmão, até para a nossa convivência em casa, não é? Nós precisamos rezar uns pelos outros, e colocar as mãos nos nossos filhos, não precisa ser diariamente, mas regularmente, pôr as mãos sobre eles, né? A Dani está grávida, o Leandro vai lá e impõe as mãos, Espírito Santo toma conta, enche o nosso, menina, então, fala o nominho dela, Ana Carolina, e reza pedindo o Espírito Santo, pede o equilíbrio, abençoa o sangue de Jesus, né? Aí a beleza da oração em línguas, né? Às vezes um filhinho doente, uma irmã doente, uma mãe, nós vamos lá, rezamos em línguas, e Deus opera maravilhas, porque é o próprio Espírito Santo que ora, né? Deu para entender, gente? Algumas dúvidas? Pode perguntar, viu, gente? Se a gente não souber, depois a gente passa para o nosso fundador, que ele é craque no... Olha lá que bonito, o Márcio está dizendo aqui que a profecia não fala o pecado das pessoas, né? É o que eu falei, nós não podemos usar o argumento de que nós estamos profetizando e falar da vida do outro, não é? Dar recados pessoais, não é isso, né? Porque Deus, Ele jamais falaria, assustaria, caluniaria, machucaria a outra pessoa. Deus é amor, não é? E isso, o Márcio está complementando aqui, que aquele que nos acusa é o demônio. O Espírito Santo, ele sempre quer
revelar-se para nós, revelar o que precisa ser mudado na nossa vida, não é? Revelar aquilo que Ele quer fazer, aquilo que é o melhor para nós. Agora, o demônio é aquele acusador que dia e noite está nos acusando diante de Deus. Mas o que está em nós, o Espírito Santo, é maior. Vamos dizer isso? O que está em nós, o Espírito Santo, é maior. O Espírito Santo habita em mim. Amém. Amém. O que mais, gente? Vocês podem até me ajudar se eu esqueci de algum ponto para ser falado sobre a profecia. É importante que a gente fale, né? A profecia, existe a profecia, precisa ser julgada, toda profecia, ou abrindo a palavra, ou uma outra profecia, não é? Existe a não profecia, quando a gente fala palavras bonitas, às vezes da nossa mente, palavras bíblicas, mas não é uma profecia. E a não profecia é quando vai contra a palavra de Deus, contra a igreja, o magistério da igreja. Precisa ser combatido na palavra. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso combater na palavra. Não, olha, está errado. Jesus falou isso, a palavra diz isso, eu repreendo em nome de Jesus. E a gente combate na palavra, não é? Muitas vezes nós somos até inspirados a repreender aquela situação de uma forma um pouco mais firme, não é? Acorrentar, levar aos pés da cruz de Jesus. Amém? O que mais, gente? Alguma dúvida? Não tenho vergonhas, viu? Fala, Luiz. Olha, Deus age ali nas nossas faculdades, no nosso íntimo, na nossa mente, né? Locução interior já é até uma escadinha um pouco maior, porque é um silêncio muito grande que a gente tem que exercitar. Uma sintonia muito grande com Deus na oração. Porque que acontece? Muitas vezes nossa oração com Deus, nossa oração pessoal, a gente fala e não dá tempo de Deus falar. Já repararam isso? E o segredo está, Luiz, no silêncio. No silêncio. Nós rezamos, nós falamos, mas nós silenciamos. Principalmente a gente está rezando em casa, rezando em línguas. Não precisa rezar alto. O importante é aquela unção, a rezar na sintonia de Deus. Nós rezamos em línguas, nós silenciamos. A unção de Deus, aquele senso da presença de Deus vai nos ungir, tomar conta do nosso coração, e nesse silêncio o Senhor vai falar. Então o exercício o que é? Depois da oração em línguas, não é necessariamente só oração em línguas. Deus pode nos falar, eu não rezei em línguas nada, mas eu silencio, Deus fala comigo, né? Deus fala comigo, não precisa ser só na oração em línguas, é que a oração em línguas é o próprio Espírito Santo que ora em nós. Então, a oração em línguas, ela abre o horizonte espiritual, ela abre inclusive para que os outros dons, dom de cura, o dom de milagres, o dom da fé carismática, uma palavra de sabedoria, se manifeste, se aflore no nosso meio. Tá certo, Luiz? Então, o que é importante? Essa intimidade com Deus na oração, o nosso silêncio. Conversa, silencia. Às vezes nós somos movidos a abrir a palavra. O Senhor vai nos falar na palavra. Às vezes eu silencio, vem aquelas palavras na mente. Não é? É o próprio Senhor falando conosco. Né? Às vezes vem uma imagem, uma visualização. A profecia também, quanto à forma, ela é direta. Quando o Senhor nos fala, né? Através de um irmão, de uma irmã. Mas quanto à forma, ela pode ser indireta. Ou seja, em línguas, requer uma interpretação. A pessoa falou em línguas, o outro vai lá, também sente aquela emoção, Deus capacita aquela pessoa, se levanta, ela também palpita, dá aquela pressa, muitas vezes cada um se manifesta, aquele calor, e ela começa a falar. Às vezes ela tem poucas palavras, ela começa a falar, vem mais palavras. Aí ela dá o sentido daquela profecia em línguas. E a visualização também, que é uma forma indireta. Então a pessoa tem uma visualização. A Sandra, minha esposa, tem muito isso, ela tem uma visualização. A gente confirma na palavra, ou com uma outra emoção que nós tivemos. Às vezes, há uma visualização, o Alexandre vai lá e
e realmente o Senhor colocou no coração dele, muitas vezes, uma outra palavrinha, uma outra moção, e ele vai confirmar. Confirmo, porque é importante que se fale isso, confirma. E ele vai lá e confirma aquela profecia. Ele vai falar, olha, eu também senti isso, isso aqui. Às vezes o irmãozinho abre a palavra, confirma, entendeu? Isso realmente gera um ambiente bom no grupo de oração, não é? Deu para compreender, Luiz? Deu para... Então... Claro, o Márcio está lembrando aqui que antigamente nós tínhamos os profetas, né, do Antigo Testamento. Deus, quando ele precisava mostrar ao seu povo escolhido, ao seu povo amado, uma missão que ele queria, algo que ele queria do seu povo, ele derramava o seu espírito sobre aquela pessoa e aquela pessoa profetizava em nome de Deus, tá certo? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, né, gente? Quando Jesus subiu, ele disse que eu enviarei o prometido do Pai, o Espírito Santo, o Paráclito, e estaria convosco sempre, vos animando, nos fortalecendo. Todo batizado recebe. Mas antigamente o Espírito Santo ungia aquele homem de Deus para uma missão que Deus o designava a fazer, tá certo? E aquele homem era o escolhido. Você vê uma época que Israel ficou sem os reis, por exemplo. Deus concedia um juiz, né? Então ele ungia aquela pessoa para uma missão que o Senhor tinha, para conduzir o seu povo, não é? E quando muitas vezes morria o juiz, o povo também caía em pecado, o Senhor ungia, tá certo? Outra pessoa. Respondido, Márcio? O que mais, gente? Isso. É muito parecido, porque a profecia também, muitas vezes ela pode ser apenas uma palavra, e por irmão, e pode ser uma profecia. Como a palavra de ciência também, ela pode ser uma palavra de um diagnóstico que Deus está fazendo de uma situação para ajudar o irmão, né? Então a profecia, quando a gente se fala, é importante que ela se confirme na palavra. É muito importante. Toda a profecia, ela tem que ser julgada. Então, pessoa profetizou, vamos abrir a Sagrada Escritura, pedir para o Senhor, ou o Senhor vai suscitar outra pessoa para também continuar aquela profecia, o mesmo sentido. Como eu falei, às vezes um profetiza, pode se levantar outro, dar uma outra profecia, mas com o mesmo sentido daquilo que o Senhor quer. Às vezes levanta outro, mas tudo com dignidade e ordem. Os carismas, eles são utilizados com dignidade e ordem, né? Nós não vamos estar lá no meio da missa, né, Renato? E vamos orar em línguas, né? Não, né? A pessoa é livre, ela sabe muito bem o melhor momento, não é? Então, é claro, a oração em línguas é tão linda. Eu gosto muito de rezar em línguas, porque é o Espírito Santo que ora. Eu não sei nem rezar direito, nem falar, o Espírito Santo sabe, não é verdade? Então, às vezes eu estou lá naquela comunhão tão boa com Jesus, que eu recebo a comunhão, aquele momento tão maravilhoso, porque, gente, nada é melhor que a unção de Deus. Todo mundo quer trabalhar para ter algo melhor, né, gente? Para sustentar bem a sua família, mas quando a gente experimenta aquela unção de Deus, né, aquele senso da presença de Deus, nada é tão lindo, né, gente? Então, é importante a gente se abrir aos dons, né, aos carismas. Nós vamos agora diante de Jesus Eucarístico, já pode até vir o Santíssimo. Diante de Jesus Eucarístico, nós vamos também nos abrir aos dons. Nós podemos ficar um pouquinho de pé, não é? E já fazer o exercício dos dons. Enquanto nós esperamos aquele que nos batiza no Espírito, você pode rezar um pouquinho no seu interior, pedindo os carismas, de modo especial o carisma da profecia. Reza um pouquinho, faça a sua oração a Deus. Isso, pedindo os carismas. Senhor, concede-me os carismas.
Deixa eles aflorar em mim como o Senhor deseja, como lhe apraz. Dai-me essas ferramentas de trabalho, Senhor, para que eu possa rezar pelos meus, para que eu possa ajudar o irmão, a irmã que necessita, aquelas famílias que vierem a nós. Vai rezando no seu coração enquanto nós vamos esperando o Senhor, a razão da nossa existência, que é Jesus. Você que reza conosco também pela internet, se abra aos dons, se abra a uma nova efusão do Espírito, uma nova unção na sua vida. Deixe os dons do Espírito Santo, deixe os carismas se aflorarem em você. Ser batizado, minha irmã, ser batizada no Espírito. Você que nos ouve, você que reza conosco, ser batizada no Espírito Santo. Receba os dons, receba uma nova efusão do Espírito, porque você precisa dessa nova unção para ser um homem e uma mulher de Deus, para ser um pai de família, para ser uma mãe de família cheia do Espírito. E vai soltando a sua voz no Espírito de uma forma harmoniosa. Isso, vai orando, vai sustentando a sua oração. Isso. Vai aumentando um pouquinho o volume da sua voz. Vai deixando o Espírito Santo orar em você. Isso, sem vergonha, vai soltando a sua voz. Isso, aumenta o volume um pouquinho da sua voz. Isso. Vai rezando, sustenta a sua oração. Quem pode, vamos nos ajoelhar na presença de Jesus, mas vai rezando. Isso. Sustenta a sua oração, não desanima não. A oração muitas vezes é um combate, né? Sustenta a sua oração. Isso, vai orando diante de Jesus, olhando para Ele. Vai deixando se envolver por essa oração em línguas. Isso, vai soltando a sua voz, deixe-se envolver por essa oração. Olhando para Jesus, vai deixando ser batizado, batizada no Espírito. Isso, vamos orando diante de Jesus. E nós vamos orando e depois nós vamos silenciar na presença do Senhor. Silenciar os instrumentos, silenciar as nossas vozes, mas vamos orando na presença do Senhor.
à medida que você vai rezando, você pode ir cantando em línguas. Isso, vai cantando em línguas. Vai deixando o Espírito Santo agir em você. Vai deixando os dons se aflorar em você. Se alguém teve alguma moção do Espírito, até realmente algumas palavras que vieram à sua mente, ou alguma imagem, alguma visualização, porque nós fizemos tudo, né? Nós rezamos, automaticamente você vê que a oração ela foi de uma forma harmoniosa, não é? Ela foi diminuindo até o silêncio. O silêncio, depois vem a unção de Deus, depois da oração em línguas, toma conta do nosso coração. E o Senhor nos fala. Alguém teve alguma moção? Alguma palavra? A gente aprende os dons, exercitando, não é? Rezando em casa, silenciando, rezando no grupo. Talvez não é no primeiro momento, mas a gente fazendo isso sempre, a mesma pessoa que começa a andar de bicicleta sempre, ela vai ficar boa na bicicleta, não é? Ou ela começa a exercitar um esporte, algo que ela faz bem em casa, uma coisa manual, um trabalho manual. Ela exercitando, ela vai ficar melhor. Tudo é uma prática, não é? Os dons também, quando mais a gente se abre, mais o Senhor vai nos utilizar de nós. Mas nós vamos interceder, nós vamos clamar mais os dons. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Vai fazendo a sua oração com Jesus. O nosso fundador, o Ítalo, ele nos acompanha, reza conosco, ele pede para rezarmos pelas intenções do seu coração. E nós colocamos diante de Jesus, nosso querido fundador, esse homem que nos dá um grande exemplo de fé, de zelo pelas coisas vossas, Senhor. O grande exemplo de oração que Ele é, de zelo por tudo aquilo que envolve a sua obra, Senhor. E essa obra Sagrada Família é vossa, Senhor. O Senhor inspirou o seu coração, destes a Ele um carisma de fundação, e o Senhor juntou outras pessoas, outros membros, e o Senhor vai nos ajuntando a cada dia mais, Senhor. Cuida desta obra, Senhor. Conduza o coração do Ítalo em todas as decisões que ele necessita tomar, Senhor. Inspira o coração, inspira a sua mente, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer da comunidade, desta obra, Senhor. Dessa obra tão linda que é a comunidade católica Sagrada Família. Nesses anos todos, quantas famílias foram restauradas,
Quantas famílias foram sustentadas pela força do carisma. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vai agradecendo ao Senhor, vai fazendo a sua oração de adoração a Jesus sacramentado. Vai dizendo palavras de amor a Ele. Hoje nós passamos o dia também, talvez com os nossos afazeres. Talvez nós não tivemos muito tempo, ou não reservamos um tempo para estar diante de Deus. Esse é o momento de estar aos pés de Jesus. A nossa comunidade, ela se fortalece a cada dia, porque tudo se faz em torno de Jesus eucarístico. Ele é o centro da comunidade, é o centro das nossas famílias. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te bendizemos, te louvamos, Senhor, por essa oficina de dons. Te louvamos pelos carismas que já estão sendo, Senhor, aflorados nos corações. Te louvamos, Senhor, por todo o ensino que foi passado, Senhor, a semana passada, essa. Age em nossos corações, Senhor Jesus. Age, Senhor, concede-nos os carismas, Senhor. O carisma de profetizar, Senhor, de falar em Teu nome, Senhor. De revelar tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, na Tua obra, Senhor, nas famílias, Senhor. Amém. Vamos cantando e pedindo a presença do Espírito Santo. Derrama sobre mim Teu Espírito Santo. Isso, peça o Espírito Santo. Vem preencher. Se você quiser ficar de pé, fica de coração. pé. O coração ajoelhado. Faz-me forte e fiel. Faz-me forte, Senhor. Um servo teu. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim, me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Vai soltando a sua voz. Deixa-se envolver pelo Espírito Santo. Agracia no Senhor com o dom da profecia. Dai no Senhor o carisma de ser profeta, Senhor.
Filhos, eu sempre vos amei. Por toda a eternidade, eu sempre vos amei. Desde quando vocês eram igual a Ana Carolina, dentro da barriga da Dani, eu sempre vos amei. Por toda a vida, na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, eu sempre vos amei, filhos. O meu amor está sempre sendo derramado por cada um de vós. Amém. Se alguém abriu a palavra ou teve alguma emoção, essa profecia ela já é confirmada com toda a nossa oração inicial hoje do grupo de oração, que foi vários irmãos, a Vera mesmo conduziu, que o Senhor estava derramando o seu amor sobre nós, o seu amor de Pai, o seu amor estava sendo derramado abundantemente nos nossos corações. Amém, Alessandra, muito obrigado. Se abra aos dons, Márcio. Eu confirmo a profecia porque o Senhor me fazia recordar da palavra onde Paulo diz: o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que lhes foi dado. Essa palavra é confirmada. Mais alguém? Vocês viram? Nós rezamos em línguas, cantamos, vocês viram que nós silenciamos naturalmente, tudo com um canto harmonioso, aquela unção que já parava no nosso coração nesse ambiente, que lindo, né? Depois do silêncio, o Senhor nos falou em profecia, pela Alessandra, confirmada pelo Márcio, confirmada já na nossa oração, já desde o começo, por toda a moção que o grupo se conduziu. A moção que me vinha também ao coração é que para nós não nos acovardarmos com as dificuldades, com a nossa batalha, não termos medo, porque o Senhor está conosco, está sempre conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. E dessa sua moção também, Fernando, o Senhor também confirma na palavra, porque eu abri a palavra e veio Tobias, onde Tobi fica cego, mas mesmo assim ele perseverou, ele não murmurou, porque desde a sua infância, desde a sua tenra infância, ele servia a Deus, ele louvava a Deus, e naquele momento de dificuldade, onde a cegueira o atingiu, ele não murmurou contra o Senhor. E o Senhor o curou, o libertou daquela cegueira. Então, assim, que realmente é a perseverança, né? Diante de qualquer situação da nossa vida, mesmo sem a gente entender, nós temos que ser perseverantes. E graças a Deus que aqui na nossa comunidade a gente tem vários exemplos, assim como o João, a Chica, né? Que eles não pararam na dificuldade, eles continuaram a perseverar. E é um exemplo para nós. É assim, né? Deus toca muito forte no meu coração, no coração do Renato. A gente sempre comenta. Que exemplo lindo para nós. Amém. Vocês viram? A Alessandra, ela falou na primeira pessoa. A profecia é Deus quem fala, né? Primeira pessoa. Deus está falando conosco. Para aquilo que nós rezemos também, diante daquilo que foi falado, não é? Se foi falado que é para nós não termos medo, para nós nos abrirmos ao seu amor, vamos nos abrir ao amor de Deus, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele nos conhece quando nos assentamos, quando nos levantamos, quando nos deitamos. Ele é o nosso Deus que marcha à nossa frente. Tem mais alguma moção? Vocês viram que é confirmada a profecia, precisa ser sempre confirmada, ou com uma palavra, ou com uma moção, com uma outra profecia. Alguém que não orou em línguas a semana passada, quando nós fizemos aquele momento de fusão e se abrimos ao dom de línguas, alguém não rezou? Tem alguém que não ora em línguas? Que gosta? Jorge, vem para cá, para a gente rezar um pouquinho por você. Quem mais? Alguém mais? Pode ficar aqui pertinho de Jesus, mais pertinho de Jesus, Jorge. Pode abrir suas mãos, nós vamos rezar pelo Jorge. Se alguém não ora em línguas, não tenha vergonha. Esse é um dom
Maravilhoso, porque é o próprio Espírito Santo que ora. Ele abre as portas para que os outros dons se aflorem em nós. Vamos rezar pedindo uma infusão, olhando para Jesus. Jorge, ser batizado no Espírito, meu irmão. Receba, Senhor, receba, Jorge, uma infusão nova do Espírito Santo. Isso, Jorge. Vai rezando, solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo orar em você agora. E nós podemos rezar uns pelos outros. Agora, escolhe uma pessoa, duas, junte com você para rezarmos. Olhando sempre para Jesus, peça uma infusão para essa pessoa. Isso, se for marido e mulher, a moção que o Senhor lhe conceder. Escolha essa pessoa, esse grupinho, e reza. Reza pedindo a infusão. Se o Senhor te der uma palavra, pergunte a essa pessoa se essa palavra significa alguma coisa para você. As crianças também vão rezando, experimentando essa graça da infusão do Espírito. Vamos rezar uns pelos outros, deixando que os dons, os carismas se aflorem, entrem. Isso, vão rezando. Rezem pelas crianças aqui, para que também recebam, os dons possam também ser manifestados. Jorge, vai rezando comigo. E olha lá, está rezando em línguas. Vai, solta a sua voz. Ser batizado, Jorge, no Espírito. Receba essa unção dessa vida nova que Deus tem para você, Jorge. Em nome de Jesus, Jorge. Resgata tudo aquilo que humanamente você perdeu, mas aquilo que era vontade de Deus para a sua vida. Virando uma página, começando uma etapa nova de homem de Deus, homem de fé, homem que vive no Espírito agora. Isso, Jorge, bem rápido, continua. Você está orando em línguas, continua. Você que está também rezando conosco pela internet, faça esse exercício. Solta a sua voz. Esse balbuciar, esses sons incompreensíveis humanamente, mas entendidos por Deus, porque é o Espírito de Deus que ora em você, meu irmão e minha irmã. E essa é a oração do simples de coração, aquele que depende de Deus, aquele que se entrega a Deus, e o próprio Espírito de Deus, com esses sons ininteligíveis, incompreensíveis, inexprimíveis, vai ungindo o seu coração. O pessoal da lanchonete também vai se entregando a Deus. E esse serviço tão bonito de entrega, de serviço de lanchonete, de toda a correria, eles são batizados também no Espírito nesse momento, e os dons vão se aflorando em nosso meio. Muita graça de Deus em nosso meio. E é uma graça muito grande, porque toda a comunidade Sagrada Família está sendo assim renovada, está recebendo uma grande efusão do Espírito nesse momento. Pessoas que nós nem imaginamos estão sendo batizadas no Espírito nesse momento. Muito obrigado, Jesus. E se Deus deu uma palavra por mão, proclama essa palavra. Se deu uma imagem que veio na sua mente, pergunta se essa imagem, essa visualização diz alguma coisa. Muitas graças particulares o Senhor vai nos cumulando nesta noite. Muito obrigado, Jesus. Dai-nos os teus dons, Senhor, os carismas, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. E nós vamos silenciando também, exercitando, deixando o Espírito Santo ungir os nossos corações. Não tenham medo dos dons. Alguma emoção? Sinta mais um pouquinho essa unção de Deus. Essa presença do Senhor no seu coração. Essa serenidade que vai assim tomando conta do seu coração, da sua mente. Você que chegou aqui tão atribulada, tão agitada, Deus tomando conta do seu coração, da sua mente, de toda a agitação que aquilo estava proporcionando a você, e agora se faz uma grande calmaria. Muito obrigado, Jesus. Sinta essa presença de Deus. É isso. O quanto Ele te ama. Enquanto fazíamos silêncio, a visão que o Senhor me dava era de um bebê no colo de uma mãe, chorando. Mas à medida que essa mãe ia acolhendo, abraçando esse bebê vai como que se acalmando, como que sendo acolhido, como que sendo amado. E o Senhor continua confirmando através dessa visão, a profecia, a palavra, que o amor dele é derramado em abundância em nosso meio. E o discernimento que ele me dá é que da mesma forma, Ele nos acolhe hoje na sua presença, derramando em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias, o seu amor. Uma experiência profunda de renovação interior, de sermos amados, de sermos transformados. Uma experiência profunda em nossos corações, em nossas vidas de filhos, filhos amados, que contemplam o amor de Deus, que contemplam o amor do Pai, o amor do Senhor. O amor do Senhor foi derramado neste dia em nossas vidas. O Senhor nos amou profundamente, continua a nos amar. E os nossos corações são curados, são sarados através do derramamento desse amor. E nós só podemos agradecer ao Senhor por esse momento. Nós só podemos louvar e bendizer por tudo que estamos vivendo neste momento de experiência com o Senhor, onde o Senhor nos dá a graça da profecia nos nossos lábios. A graça foi derramada em todos, não é em alguns não, é em todos que foi derramado as graças. Por isso, irmãos, eu convido vocês a levantarem os braços, a bendizer o Senhor, agradecer ao Senhor, a louvar o Senhor diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, que levanta profetas aqui, que levanta famílias que profetizam em seus lares, que profetizam aonde quer que estejam. É assim que o Senhor faz, levantando famílias, profetas, mulheres, homens, jovens, crianças. Deus é capaz de fazer tudo isso. A palavra é clara, meu irmão, minha irmã.
O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado no nosso batismo. No nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo e a palavra é clara. E o Senhor cumpre com suas promessas, Ele não volta atrás com suas promessas. Se você está aqui, porque Deus te escolheu para estar aqui. Se você veio aqui na comunidade hoje, porque é o próprio Senhor que te dá a graça e te faz de você, não importa a situação que você está, não importa como você veio aqui hoje, mas o Senhor te faz um homem ou uma mulher transformado pela profecia, transformado pelo amor, transformado pela graça, transformado pelo Espírito Santo. A unção de Deus é derramada, a unção de Deus, há uma unção aqui. Enquanto orávamos, eu senti uma grande unção derramada, uma unção poderosa. Homens e mulheres dotados da graça, homens e mulheres dotados das ferramentas para o serviço da vinha do Senhor. Obrigado, Senhor, bendito seja, nós louvamos e te bendicemos, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome. Glórias a ti, Senhor. Vai dizendo para o Senhor, glórias a ti, Senhor. Glórias te damos, Senhor. Bendito seja, Senhor. Louvores, exaltamos o teu santo nome, Jesus. Bendito seja, Senhor. E tem também uma profecia pela internet. Nós estamos rezando em sintonia também com os nossos irmãos que estão nos acompanhando, muitas vezes por vários estados, locais aí pelo Brasil. A Patrícia, que sempre nos acompanha da Praia Grande. Maurício vai proclamar essa profecia. Ela diz que teve uma visualização que foi um rio que se dividia em 3 rios. E o discernimento que Deus dava para ela, que através de cada um de nós que estávamos orando, nossa família estava recebendo o mesmo Espírito. Nós éramos o rio e estávamos transformando a graça que recebemos para nossas famílias. Amém. No meu caso, meus filhos recebem o amor de Deus através da minha oração. São os rios que saem de mim. Amém, Patrícia. Amém. Obrigado, Patrícia. E o Senhor, eu via assim uma chuva muito fininha, ela corria assim, sabe? E não só ia para todos os lados, fininho, parecia que brilhava, era um ouro, como um ouro fininho. E eu sentia assim no coração que todos, como ela falou, a família recebeu o Espírito Santo. Todos receberam esse amor de Deus e esses dons do Espírito Santo. O dom da profecia, o dom da visão. Amém. Muitos dons se aflorando, é o que nós rezamos, falamos. E uma profecia completou a outra. Vocês viram, gente? Mesmo sentido, né? Da Praia Grande, a Patrícia, e aqui também o mesmo sentido, não é? Olha, a unidade e a profecia sendo confirmada, julgada, é o Senhor, não é? Vamos agradecer ao Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Cantando. É o Rei que à nossa frente está. É feliz quem o adorar. Ergue os seus braços para Jesus. Canta com mais entusiasmo. É Jesus, nosso Mestre Rei. Nosso Mestre Rei, vem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos
se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho E aplaudindo o se Senhor. dobrará. Com toda a força, com toda a fé do nosso coração. Toda a alegria para o Senhor. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Acompanhando a Jesus Eucarístico, que volta para o tabernáculo, mas fica no nosso meio, fica no nosso coração. Amém. Muito obrigado, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Podemos nos assentar um pouquinho. Que maravilha, né, gente? Que bonito quando os dons, eles são manifestados em nosso meio, se afloram. Ele conta conosco, porque o Senhor quer, e já temos todos os dons, como Paulo falava à comunidade de Corinto, não falta dom algum. Não é? É preciso agora deixar fluir esses dons, não é? Deixar o Espírito Santo agir em nós, tá certo? E que lindo, né? Toda essa unidade desse exercício bonito que nós fizemos com o dom da profecia, não é? Profecia aqui, confirmada com uma outra moção na palavra, pela internet, confirmada também aqui. Que bênção, né, gente? É a nossa oficina de dons. A proposta realmente foi nós exercitarmos os dons, não é? E exercita os dons, quanto mais nós nos exercitamos, quanto mais nós nos abrimos aos carismas, aos dons, mais o Senhor vai fazer em nós, tá certo? Então vamos exercitar, esposo com esposa, namorado com a namorada, pai, filho, vamos exercitar, rezar em família, né? Rezar em línguas. Muitas vezes o Senhor nos dá uma palavra, uma visualização, e olha, as orações realizadas em família é onde tenho a certeza o Espírito Santo mais age, porque imagine o laço que une aquela família, o laço de sangue, de unidade de coração, que coisa linda. Imagine um casal que reza junto, o céu se abre, né, gente? Então, casal, rezem junto, não é? Se o seu marido é cabeça dura, você vem ao grupo de oração, ele não vem, quando ele estiver dormindo, pede uma infusão do Espírito Santo para ele, não é verdade? Ou se é a namorada que vem, o namorado não vem, porque ficou em casa, pede para ele o Espírito Santo, que a semana que vem ele vai estar aí, não é? Então precisamos nos abrir aos dons, precisamos cada vez mais pedir o Espírito Santo para que renove, nos capacite, tá certo, gente? A semana que vem nós continuamos com a nossa oficina de dons, nós teremos a pregação dos carismas de conhecimento, o dom da palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento dos espíritos, tá certo? Então vai ser também um momento maravilhoso, onde a gente vai estar ouvindo, relembrando, estudando um pouquinho esse grupinho de carismas e também exercitando, uns rezando pelos outros, tá certo, gente? Vai ser um momento maravilhoso também, não vamos faltar, podemos convidar mais gente, tá bom, gente? Mais gente para participar, vamos aí ficar firmes aí na nossa oficina de dons, tá bom? Os aniversariantes dessa semana, amanhã é aniversário hoje é aniversário do Manuel de Santos, o Manuel da Cristina, da Missão de Santos. Dia 9 é a vez da Eliane, do Silvio, que completa mais um ano também. Dia 8 é a Sandra do Mauro, completa mais um ano. Dia 11 é a vez da Sila, esposa do Renato de Santos, que faz aniversário. Esses são os aniversariantes também dessa semana, porque aí da outra semana, dia 12 em diante, a gente fala no sábado. Eu acho que não tem mais algum recado. A oficina continua firme. O bazar de Natal, né, gente? Vocês já viram lá fora como está bem montadinho? O bazar está bem bonitinho, já tem bastante coisa. O Silvio vai falar um pouquinho sobre o dia da partilha hoje. Vem cá, Silvio. Obrigado, Fernando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, amigos da internet. Eles não te ouviram, porque não dá, né? Eu sei que vocês participaram também.
sábado que vem, nós faremos o dia da partilha, certo? Só que eu não estarei aí. Rosana vai estar? Rosana também não vai estar. Então, de alguma forma, nós faremos o dia da partilha durante a semana. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa e gostaria que vocês acolhessem com alegria, né? O dia da partilha, ele é um momento importante da comunidade e ele age exatamente naquele momento que a família precisa um pouco mais. Está passando uma dificuldade, está passando um aperto, que todo mundo passa, uma hora ou outra, é questão de tempo, né? Esperamos que seja o menor tempo possível. Então a comunidade vai e age naquele ponto, né? E a ideia é termos uma partilha. É nós colocarmos nesse momento aquilo que nós temos em casa com aqueles irmãos que não conseguem ter. É essa que é a ideia. Porque senão nós poderíamos, por exemplo, ir lá no mercado e ao invés de comprar os itens, comprar as cestas básicas, que já tem prontas, sabia, Rosana? Só que aí não seria aquilo que a gente coloca na nossa mesa. Porém, nós temos uma novidade importante para a comunidade. Uma novidade que nós temos que abrir o coração para ela. Igual o Fernando comentou, Deus ele dá os dons. Só que nós temos que pegar esses dons, acolhê-los e usá-los. Então, o dom não é medalha. Você já falou essa parte? A medalha do conhecimento, a medalha da profecia, a medalha... Dom não é medalha. Tem até aquele desenho, né? Do medalha, medalha, medalha. Eu quero todos os dons, todos os dons, todos os dons. Para quê? Para que você quer o dom? Para guardar? Para que quer o dom, Fernanda? Para usar para quê? Serviço do irmão. Então, se você fala assim, Senhor, eu quero o dom da cura. Se Ele te der o dom da cura, sabe o que vai acontecer? Você vai estar em casa, no domingão, de bermuda, aí alguém vai lá na tua porta, todo estrupiado, e vai falar assim, olha, eu estou com essa situação de doença, você nem conhece a pessoa, e ela vai falar, reza para mim. E aí você vai usar o dom da cura, vai rezar, aí você volta, o que aconteceu, amor? Não sei, um cara veio pedir para eu rezar por ele, rezei uma Ave Maria, ele foi embora, disse que ficou curado, não percebi nada, aí você começa de novo, aparece outra pessoa pedindo sua oração. Receber o dom é um serviço. E o Senhor também nos dá dons para ajudar na partilha. Então, eu quero pedir a cada um aqui que participe um pouquinho mais. Que participe um pouquinho mais. Traga um molho de tomate, traga uma lata de óleo, traga um pacote de açúcar, traga um pacote de feijão, mas eu não quero que você me traga nada porcaria, hein? Eu quero que você me traga igual que você compra na sua casa. Se você falar, eu compro açúcar da barra, você me traz o açúcar da barra. Se você comprar o feijão biló, sei lá, você traz aquele feijão. Se você comprar o óleo lisa, você traz o óleo lisa. Tudo bem? Se você falar, eu uso, sei lá, o jangada, então você vai trazer o jangada. Você compra um a mais do que você usa. Porque aquilo que a gente vai colocar na partilha é aquilo igual o que nós usamos. Tudo bem? Então, qual é a grande graça que a comunidade recebeu? A graça de exercitar o dom da caridade. Porque a partir de 2012, a comunidade volta, depois de muito tempo, a pagar o aluguel e o IPTU, correto? Ou seja, durante 2 anos, nós ficamos aqui sem pagar 1 centavo para a família de SEI, a qual nós seremos sempre muito agradecidos, mas a partir de 2012 nós voltaremos a pagar. E ainda não vamos pagar o valor real disso daqui. Então hoje o que acontece? Todo mês, quando a meta é fechada, a comunidade disponibiliza o recurso que nós vamos no mercado e compramos. Só que se nós conseguirmos uma parte em mercadoria, a comunidade vai gastar menos. Se nós conseguirmos tudo, se cada um trouxer
durante a semana um pouquinho, traz um leite, né? Traz um sal, traz o açúcar, traz o molho, traz o macarrão, a gente vai conseguir montar a cesta sem precisar tirar nada. Então isso vai ajudar a equilibrar o caixa da nossa comunidade. Além disso, você pode ser um grande evangelizador, porque você sabe muito bem que se você chegar lá na sua empresa e falar assim, olha, a comunidade que eu participo está precisando de R$500. A gente vê tanta coisa errada que talvez alguém tenha receio de ajudar com dinheiro, correto? Talvez alguém vai falar assim, eu não vou dar dinheiro, eu não conheço bem essa obra, mas certamente, se você falar para essa pessoa, nossa comunidade, ela tem um trabalho, e para esse trabalho nós precisamos de mantimentos, muitas pessoas desejam ajudar. Desejam ajudar. Às vezes até essa pessoa recebe a cesta básica lá na empresa e não usa ela inteira. Então ela vai participar e você vai agradecer em nome da comunidade e ela vai falar, poxa, alguma coisa eu ajudei. Vai fazer bem para o coração da pessoa. Então, gente, posso contar com vocês? Hein? Lá na Ipiranga, né? Fala, ó, patrão, isso aqui, né? Lá o Adilson, né? O Adilson tem vários fregueses, né? Então chega lá e fala, né? Adilson, não tenha medo de ser cara de pau, tá? Você é marceneiro, você vai fazer um trabalho bem feito, tá? Passa um verniz e manda ver, tá bom? E cada um lá, que ele é marceneiro, excelente marceneiro. Se alguém precisar de armários, ele faz um trabalho maravilhoso, tá? Então não tenha medo, tá bom? Ele está brilhando de vergonha. Mas tudo bem, gente. Posso contar com vocês? Diego, você vai me ajudar lá na Price? Ou vai ficar só na moita? Hã? Tá bom, Rose? Hã? Um pacotinho de farinha, você compra um a mais, traz para cá, né? E cada um vai fazer a sua parte, a gente chega lá, tá bom? Obrigado, viu, gente? Que bom, né, gente? A gente quer também, com carinho, saudar os pais do Márcio que estão aqui na comunidade. O Márcio de Comunidade de Vida. Levanta o pai, a mãe dele. Vamos dar uma salva de palmas. A irmã do Márcio também. Cadê a irmã do Márcio? Onde é que está a irmã do Márcio? Aqui, ó. A irmã dele. Seja bem-vindo. Bem-vindos. Que bom, né, gente? Nós queremos também agradecer a todos que rezaram conosco, né? Dizer para a Cláudia que pediu as suas 3 intenções, nós colocamos em oração essas 3 intenções, viu, Cláudia? Colocamos também todas as pessoas que estão pela internet, a paz de Jesus, até a semana que vem. Ítalo, nosso fundador, se você estiver nos vendo, a sua bênção, colocamos também as suas intenções, tá bom, gente? Padre Rufus, exatamente, o Márcio está me lembrando aqui, o Padre Rufus já está no Brasil, se não me engano. Ele vai fazer um dia todo de cura e libertação. Padre Rufus tem um ministério muito forte de cura. Ele estará aqui na paróquia Nossa Senhora da Penha, dia 10, o dia todo. Vai ser um momento assim muito bonito. Paróquia Nossa Senhora da Penha é no centro ali da Penha, né? Subindo ali, eu não sei exatamente o endereço, mas subindo pertinho ali do metrô, na subidinha, bem no centro da Penha, é a paróquia Nossa Senhora da Penha. Tá bom? Dia 10, Padre Rufus, o dia todo, momento assim muito forte de cura e libertação. Tá bom, gente? Vamos para a nossa bênção final, né? O grupo hoje foi bom ou não foi? Hoje à noite, você vai falar para o seu marido, deixa eu exercitar um pouquinho, abençoa ele, aí você abençoa a sua esposa e depois tem uma ótima noite. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos sua graça. O Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz. E nos batize no Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos saudar com a paz. Uma música bem gostosa, Diego. Peraí. Obrigado, Patrícia. Boa noite para você também. Deus te abençoe, tá? A paz.
Vamos, irmãos, louvar, 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 pois Deus nos escolheu para estar aqui neste lugar. Vamos, irmãos. Obrigado, Diego, Vamos, irmãos, jovens. louvar, Valeu, louvar, Verinha. louvar, pois Deus nos escolheu para estar aqui neste lugar. Sagrada Família, Sagrada Família, para o resgate da família viver uma nova vida no Santo Carisma. E no poder deste louvor construir a civilização do amor em torno de ti, Senhor. Vamos, irmãos, louvar, 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 pois Deus nos escolheu para estar aqui neste lugar. Vamos, irmãos, louvar, 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 pois Deus nos escolheu para estar aqui neste lugar. Sagrada Família, Sagrada Família, Sagrada Família, Sagrada Família.